A neblina engolia a estrada metro por metro. Helena Moraes observou o guincho subir a serra, lutando contra a inclinação. 7 da manhã, menos 3 graus. O tipo de frio que fazia metal contrair. O Opala 1976 chegou tombado na plataforma, capô aberto, motor exposto. Helena conhecia a lenda. 4 semanas, 3 oficinas especializadas. Todas desistiram. O motor girava, mas nunca pegava. Sem lógica, sem padrão. O guincheiro desceu da cabine. Bom dia, Helena. Mário. Ele apontou para o Opala. Helena esperou. Renato Falcão. O estômago dela se contraiu. Renato Falcão, ex-prefeito, dono de metade das empresas de Urubici. Ele não pedia favores. Comprava resultados. Se você quer ver até onde essa história vai, se inscreva no canal agora, meu amigo. Porque o que Helena vai descobrir dentro desse motor vai além de qualquer manual técnico. Um motor roncou ao longe. Grave. Controlado. Uma SUV preta parou na entrada. Vidros escuros. Para-choque impecável. Renato Falcão desceu. Terno cinza sob sobretudo de lã. Cabelo grisalho, sapatos sociais desafiando a lama. Ele atravessou o espaço sem pressa, parou, olhou para a oficina. Galpão simples, telha metálica, chão rachado. Depois para ela. Helena Moraes? Sou eu. Ele sorriu. O tipo de sorriso que precede algo desagradável. Disseram que você é boa. Helena não respondeu. Disseram que resolve o que os outros não resolvem. Pausa. E que não gosta de aparecer. Eu gosto de trabalhar. Mário começou a descarregar o Opala. O carro deslizou com um rangido metálico. 3 oficinas desistiram desse carro, disse Renato. Especialistas. Nenhum conseguiu. Helena se aproximou. Bloco em bom estado, cabeçote original. Mas havia algo estranho. Conectores que não faziam parte do projeto. Tubulações finas demais. Discretas demais. Qual o sintoma? Não pega. Já tentaram o quê? Tudo. Helena virou o rosto. Tudo não é diagnóstico. Renato deu 2 passos. Você sabe quem eu sou? Sei. Então sabe que eu não tenho paciência para ser questionado. Helena segurou o olhar dele. Se quer que eu resolva, preciso saber o que já foi feito. Renato recuou meio passo. Trocaram vela, cabo, platinado, bobina, carburador desmontado 3 vezes, sistema elétrico, bomba de combustível. Pausa. Tudo funciona, mas não pega. Helena voltou ao motor. Aquilo não fazia sentido. Vou precisar de tempo. Eu tenho uma proposta melhor. Ela esperou. Uma aposta. Renato caminhou até o Opala. Esse carro foi do meu irmão. Morreu há 8 anos. Desde então, ninguém o fez rodar direito no frio. Olhou para ela. Se você conseguir fazê-lo funcionar abaixo de 0 e subir a serra sem falhar, o carro é seu. Helena piscou devagar. E se eu não conseguir? O sorriso dele se alargou. Você trabalha 3 anos de graça para mim. Manutenção pesada. Sem salário. Silêncio denso. Helena sentiu o peso. Não era aposta. Era armadilha. Ou isso precisa ser por escrito? Precisa. Registrado em cartório, na frente de testemunhas. Ele tirou o celular. E vou espalhar essa história. Quero que todo mundo saiba. Helena entendeu. Era sobre humilhação pública. Ela olhou para o Opala, depois para Renato. Aceito. Renato ergueu as sobrancelhas. Tem certeza? Tenho. Ele estendeu a mão. Helena apertou. Amanhã, 10 horas, no cartório. Ele voltou para a SUV. O veículo desapareceu na curva. Mário soltou um assovio. Você ficou louca? Helena caminhou até o carro. Colocou a mão no bloco. Gelado, inerte, mas havia algo ali. E ela ia encontrar. Porque agora tinha algo a perder. O cartório cheirava a papel velho e café requentado. Helena entrou às 10 horas em ponto. Renato já estava lá, sentado numa cadeira de couro, folheando o celular.
Ao lado dele, um advogado de terno escuro ajustava papéis sobre a mesa. A tabeliã, uma mulher de uns 60 anos chamada Dora, acenou para Helena. Bom dia! A senhorita é a mecânica? Sou. Dora pegou os documentos e começou a ler em voz alta. O termo era simples, mas brutal. Helena Moraes se comprometia a fazer o Opala 1976, placa tal, funcionar em temperatura abaixo de 0 graus Celsius e completar a subida da Serra do Corvo Branco sem falhas mecânicas. Prazo: 30 dias. Em caso de sucesso, o veículo seria transferido para seu nome. Em caso de falha, ela prestaria serviços gratuitos por 3 anos na empresa Falcão Componentes Industriais. Alguma dúvida? Perguntou Dora. Helena olhou para Renato. Ele não desviou o olhar. Nenhuma. Então assinem aqui. Helena pegou a caneta. A mão não tremeu. Assinou. Renato assinou em seguida, com um traço largo e seguro. Dora carimbou o documento. Registrado. Boa sorte. Renato se levantou. Parou ao lado de Helena. 30 dias, disse ele baixo. Não um a mais. Ela não respondeu. Ele saiu. O advogado seguiu. Helena ficou parada, olhando para a cópia do termo em suas mãos. Sentiu o peso do que acabara de fazer. Não era medo, era clareza. Ela tinha 30 dias para resolver algo que 3 oficinas especializadas não resolveram. Voltou para a oficina sob garoa fina. O Opala estava no centro do galpão, capô aberto, esperando. Helena pegou a lanterna e se abaixou ao lado do motor. Começou pelo óbvio. Verificou velas, cabos, distribuidor. Tudo estava em ordem. Funcional. Mas o motor continuava morto. Ela passou a mão pelas tubulações. Sentiu algo estranho, uma vibração quase imperceptível quando pressionava certo ponto. Pegou a chave de boca e começou a desmontar o coletor de admissão. Levou 3 horas. Quando finalmente expôs a parte interna, parou. Havia algo ali que não deveria estar. Microválvulas. 4 delas, instaladas nas galerias internas conectadas a um sistema pneumático minúsculo. Tubos de 2 milímetros, conectores disfarçados. Tudo invisível a olho nu, sem desmontagem completa. Helena pegou a lupa, examinou cada válvula. Elas não eram peças comerciais. Eram usinadas sob medida, precisão cirúrgica. Aquilo não era defeito, era projeto. Ela recuou, sentando no chão frio da oficina. Pensou, se as válvulas bloqueavam o fluxo de ar, o motor não funcionaria. Mas por que alguém instalaria isso? E mais importante, como desativar? Tentou forçar uma das válvulas com alicate. Não se moveu. Tentou pressão direta. Nada. As válvulas respondiam a algo, mas ela ainda não sabia a quê. Passou a noite inteira testando temperatura, pressão, sequências de acionamento. Nada funcionou. Às 4 da manhã, exausta, Helena saiu da oficina. A neblina cobria tudo. O frio cortava. Ela caminhou até a picape, mas não entrou. Ficou parada, olhando para o céu invisível. Pensou em desistir, não por incapacidade, mas porque a exposição pública da aposta já começara. Mário comentou que o boato se espalhara. O bar na estrada. A padaria, o posto de gasolina, todos sabiam. A mecânica que desafiou Renato Falcão. Helena nunca quis isso. Ela voltou para dentro. Pegou o celular. Pesquisou sobre o Opala. Histórico. Proprietários anteriores. Achou pouca coisa. Até que encontrou uma referência antiga num fórum de carros clássicos. Opala 1976, motor customizado por Eduardo Falcão, engenheiro industrial. Eduardo Falcão, o irmão de Renato. Helena abriu outra aba, pesquisou o nome, encontrou artigos técnicos antigos, projetos de sistemas pneumáticos industriais. Um deles chamou a atenção. Sistemas de travamento progressivo baseados em resposta térmica. Ela clicou. O artigo descrevia válvulas que respondiam não à força, mas a padrões específicos de temperatura e pressão. Sistemas que escutavam o ambiente antes de reagir.
Helena releu 3 vezes, depois olhou para o motor. Aquelas válvulas não eram obstáculo, eram linguagem, e ela precisava aprender a falar. Helena passou os 3 dias seguintes estudando Eduardo Falcão. Encontrou artigos técnicos, patentes, projetos industriais arquivados em bibliotecas digitais. Eduardo era especialista em sistemas complexos, hidráulica, pneumática, automação, tudo que exigia precisão e paciência. Havia também notícias antigas, uma acusação de apropriação indébita. Eduardo teria roubado projetos de uma empresa parceira. O processo foi público, devastador. Ele perdeu contratos, credibilidade, saúde. Morreu 8 anos depois, isolado. Helena notou algo. Todas as acusações vinham de empresas ligadas a Renato. E Renato sempre aparecia nas entrelinhas como testemunha ou perito técnico auxiliar. Mas havia outra coisa. Nos últimos artigos que Eduardo publicou antes de desaparecer, ele mencionava sistemas que protegem a si mesmos, mecanismos que só funcionavam quando respeitados. Helena voltou ao motor, passou a observar, não a forçar. Ligava o sistema, esperava, media a temperatura, pressão. Registrava tudo. As válvulas se comportavam diferente a cada teste, como se estivessem aprendendo. Não aprendendo, respondendo. Na madrugada do 4º dia, ela teve uma ideia. Pegou um manômetro de precisão e conectou diretamente ao sistema pneumático. Acionou o motor de arranque, observou os ponteiros. A pressão oscilou, subiu, caiu. Subiu novamente, mas não de forma aleatória. Havia um padrão: 3 pulsos curtos, 1 longo, 2 curtos. Helena anotou. Tentou reproduzir manualmente com uma bomba de ar. Nada. As válvulas continuaram fechadas. Frustrada, saiu para tomar ar. A rua estava vazia. Urubiti dormia. O frio doía nos pulmões. Ela ouviu passos. Virou-se. Uma mulher se aproximava, 60 e poucos anos, cabelo grisalho preso num coque, casaco pesado, olhos cansados, mas firmes. Helena Moraes? Sim, a mulher parou a 2 metros de distância. Meu nome é Clara, Clara Falcão. Helena sentiu o ar faltar. A viúva de Eduardo. Clara assentiu. Soube da aposta. Helena não sabia o que dizer. Posso entrar? Perguntou Clara. Preciso conversar com você. Helena hesitou. Depois acenou para a oficina. Elas entraram. Clara caminhou direto até o Opala. Passou a mão no capô. Fechou os olhos por um instante. Faz 8 anos que não vejo esse carro. Era do seu marido? Era o projeto dele. Clara olhou para Helena. Ele construiu esse motor nos últimos 2 anos de vida. Sozinho. No galpão dos fundos da nossa casa. Clara respirou fundo. Porque ele precisava de algo que ninguém pudesse roubar dele. Algo que só ele entendesse. Helena ficou em silêncio. Eduardo foi acusado de roubo de propriedade intelectual. Continuou Clara. Projetos que ele criou foram registrados em nome de outras pessoas, empresas, sempre ligadas ao meu cunhado, Renato. Sim, Clara olhou para o motor. Eduardo tentou provar que os projetos eram dele. Tinha rascunhos, anotações, mas Renato tinha advogados, documentos forjados. Eduardo perdeu tudo. E esse motor? É a prova. Clara se aproximou do propulsor. Eduardo gravou a verdade aqui dentro, literalmente, mas de um jeito que só alguém com paciência e método pudesse encontrar. Helena sentiu o coração acelerar. Onde? Clara apontou para as microválvulas. Essas válvulas não servem apenas para travar o motor. Elas protegem um compartimento secreto no chassi. Dentro dele há documentos, contratos originais, rascunhos autenticados, tudo que prova que os projetos eram de Eduardo. Por que você não tirou antes? Porque eu não sei como acessar. Clara olhou para Helena. Eduardo morreu antes de me contar. Ele disse apenas que o carro funcionaria quando encontrasse a pessoa certa. Helena engoliu seco.
E você acha que sou eu? Acho que Renato também acha. Por isso ele fez a aposta. Ele sabe que se você conseguir fazer o motor funcionar, vai descobrir o segredo. E ele não pode deixar isso acontecer. Então por que arriscar? Clara sorriu tristemente. Porque ele acredita que você vai falhar, como todos os outros. Silêncio. Helena olhou para o motor, depois para Clara. Se eu conseguir, o que acontece com as provas? Elas vão para onde sempre deveriam estar. Clara pegou a bolsa. Na justiça. Ela caminhou até a porta. Parou. Helena, tenha cuidado. Renato sabe que você está mexendo no carro. Ele tem gente vigiando. Vigiando o quê? Clara saiu. Você. Helena ficou sozinha. Olhou para o Opala. Agora não era apenas sobre ganhar a aposta, era sobre justiça. Helena não dormiu naquela noite. Ficou na oficina, desmontando e remontando o sistema pneumático, anotando cada detalhe, cada medida, cada comportamento das válvulas. O padrão continuava aparecendo. 3 pulsos curtos, um longo, 2 curtos. Parecia código. Ela tentou Morse. Não batia. Tentou sequências numéricas. Nada. Tentou até música, ritmo, frequência. Nada fazia sentido. Até que ela parou e pensou diferente. E se não fosse código para ser quebrado? E se fosse comportamento para ser entendido? Eduardo era engenheiro. Trabalhava com sistemas que respondiam a condições ambientais. Temperatura, pressão, tempo. Helena pegou o termômetro. Mediu a temperatura do bloco, 15 graus. Esperou meia hora. Mediu novamente, 14. O motor esfriava naturalmente. Ela ligou o aquecedor da oficina. Deixou por 2 horas. Mediu o bloco novamente, 22 graus. Desligou tudo e esperou. O motor começou a esfriar, devagar, 1 grau a cada 20 minutos. Helena observou as válvulas com a lupa. Em determinado momento, quando o bloco atingiu 18 graus, uma delas se moveu. Milímetros. Quase imperceptível. O coração dela disparou. Continuou observando. Às 6 da manhã, o motor chegou a 10 graus. Outra válvula se moveu. Diferente da primeira. Helena entendeu. As válvulas não respondiam a comandos. Respondiam a tempo, a temperatura, a paciência. O motor precisava esfriar naturalmente, sem pressa, sem força. Como Eduardo, ela passou o resto do dia testando a teoria. Aqueceu o motor até 20 graus, desligou, esperou, mediu. Quando a temperatura caía em determinados pontos, as válvulas se moviam, cada uma no seu tempo, mas ainda não destravavam. Faltava algo. Helena voltou aos artigos de Eduardo, releu tudo, até que encontrou uma frase num paper antigo. Sistemas complexos exigem entradas complexas. Não força, sequência. Ela pegou papel e caneta. Anotou as temperaturas em que as válvulas reagiam. 18, 10, 5, 2, 4 pontos. 4 válvulas. Mas em que ordem? Tentou cronológica. Nada. Tentou inversa. Nada. Então percebeu a data de nascimento de Eduardo, que Clara mencionara numa entrevista antiga que Helena encontrou online. 18 de outubro, dia 10, ano 52. 18, 10, 5, 2. As temperaturas. Helena ajustou o sistema, aqueceu o motor até 20 graus. Acionou a primeira válvula manualmente com pressão suave. Ela destravou, esperou cair para 10, acionou a segunda, destravou, esperou cair para 5, terceira válvula, destravou, esperou cair para 2, quarta válvula, destravou, silêncio. Depois, um clique metálico vindo do chassi. Helena se abaixou, olhou por baixo do carro. Havia uma abertura, pequena, escondida entre os reforços estruturais. Ela pegou a lanterna, enxergou uma caixa metálica, vedada, o compartimento secreto. Helena estava prestes a puxá-la quando ouviu o som de pneus na entrada da oficina. Levantou rápido. Uma caminhonete preta parou. 2 homens desceram. Um deles era conhecido,
Rodrigo, gerente da fábrica de Renato. Bom dia, Helena. Ela não respondeu. Rodrigo olhou para o Opala. Vim verificar o andamento. O patrão tá curioso. Tá dentro do prazo. Eu sei. Ele caminhou ao redor do carro. Só queria dar uma olhada. Ver se você não tá fazendo nada. Irregular. Irregular como? Sei lá, trocando peças. Adulterando o motor. Essas coisas. Helena sentiu raiva subir. Pode fotografar, filmar, fazer o que quiser. Não tem nada adulterado. Rodrigo sorriu. Ótimo. Então não se importa se eu levar algumas fotos pro Renato, né? Ele tirou o celular. Começou a fotografar o motor. Os componentes. As ferramentas. Helena observou. Ele não sabia o que estava vendo. Nenhum dos dois sabia. O compartimento continuava aberto embaixo do carro. Invisível daquele ângulo. Rodrigo terminou. Valeu, Helena. Boa sorte. Ele entrou na caminhonete. Foram embora. Helena esperou até sumirem completamente. Depois voltou para o chassi. Pegou a caixa. E soube que tudo estava prestes a mudar. Helena colocou a caixa metálica sobre a bancada. Era pesada, selada com parafusos antigos. Nenhum sinal de ferrugem. Eduardo a protegera bem. Pegou a chave Phillips. Começou a abrir. 10 minutos depois, a tampa se soltou. Dentro, envelopes plásticos, documentos, fotos, tudo organizado cronologicamente. Helena pegou o primeiro envelope. Contratos, assinados por Eduardo Falcão, projetos de sistemas hidráulicos industriais, data 2011. Ao lado, cópias dos mesmos projetos registrados em nome de empresas terceiras. Mesma data, mesma especificação técnica, assinatura diferente, Renato Falcão como testemunha. Ela pegou o segundo envelope, e-mails impressos, conversas entre Eduardo e Renato, Eduardo pedindo explicações, Renato desviando, prometendo resolver, nunca resolvendo. Terceiro envelope. Laudos periciais forjados, assinaturas de técnicos que Helena reconheceu, gente da região, gente que ainda trabalhava para Renato. Quarto envelope, fotos, Eduardo em frente a um galpão, magro, olheiras profundas. A mesma foto aparecia num jornal local antigo com a manchete: engenheiro acusado de apropriação se isola. Helena sentiu o peito apertar. Continuou. Havia um caderno. Capa dura, manuscrito. A letra de Eduardo era firme no início, trêmula no final. Ela abriu na primeira página. Se alguém está lendo isso, significa que o sistema funcionou. Significa que encontrei alguém que entende paciência, método, respeito. Meu irmão roubou minha vida, usou meu trabalho, destruiu meu nome. Tentei provar. Ninguém acreditou. Este carro é minha última tentativa. Dentro dele está tudo o que precisa ser visto, mas só por quem merece ver. Helena virou a página. Havia diagramas, esquemas completos dos sistemas pneumáticos, cada válvula, cada conector. E ao lado uma nota. O código é minha data de nascimento, 18/10/52. Se você chegou até aqui, já descobriu. Parabéns. Ela continuou lendo. Eduardo descrevia como Renato o procurava sempre que tinha um projeto difícil. Como pedia ajuda. Como Eduardo entregava soluções completas. E como, meses depois, essas soluções apareciam registradas em nome de empresas que pagavam Renato. No início, Eduardo achou que era mal entendido. Depois, negligência. No final, entendeu. Era roubo sistematizado. Ele tentou denunciar, mas Renato tinha advogados, dinheiro, influência. Eduardo tinha apenas a verdade, e a verdade perdeu. Helena fechou o caderno. Respirou fundo. Agora entendia por que Clara viera até ela, e por que Renato fizera a aposta. Se Helena conseguisse fazer o motor funcionar, descobriria as provas. E se descobrisse, poderia expô-las. Renato estava apostando que ela falharia antes disso. Mas havia um problema. Helena ainda não tinha feito o motor funcionar de verdade.
Tinha apenas destravado as válvulas. Faltava testar em condições reais, no frio extremo, na subida. E faltavam 22 dias. Ela pegou o celular, ligou para Clara. Alô? Sou eu, achei. Silêncio do outro lado. Achou o quê? Tudo. Os documentos, o caderno, as provas. Clara respirou fundo. Onde estão? Comigo, na oficina. Você precisa guardar isso em lugar seguro. Renato não pode saber. Eu sei. Helena. A voz de Clara tremeu. Obrigada. Ainda não acabou. Preciso fazer o carro funcionar. Você vai conseguir. Como sabe, porque Eduardo confiou o segredo ao motor. E o motor confiou a você. Helena desligou. Olhou para o Opala. Agora precisava da segunda parte. A mais difícil. Fazer aquela máquina subir a serra. Helena guardou os documentos num cofre que mantinha escondido na oficina. Depois, voltou ao Opala. Destravar as válvulas tinha sido apenas o começo. Agora precisava fazer o motor rodar. De verdade, no frio, sob pressão. Testou na madrugada seguinte. Temperatura, 2 graus. Acionou a ignição. O motor girou, tossiu, morreu. Tentou novamente. Mesma coisa. Na terceira tentativa ele pegou. Por 5 segundos. Depois falhou. Helena parou. Pensou. O sistema pneumático estava destravado. Mas havia algo mais. Uma resistência que ela ainda não entendia. Voltou aos diagramas de Eduardo. Estudou cada linha, cada nota. Encontrou algo no canto inferior de uma página. Adaptação térmica progressiva. Respeitar tempo de estabilização. Ela releu. Adaptação térmica. O motor precisava se adaptar ao frio. Gradualmente. Helena mudou a estratégia. Em vez de forçar partida imediata, começou a aquecer componentes específicos. Não tudo, apenas pontos críticos. Carburador, coletor, galeria de óleo. Depois, esperou. Deixou o motor resfriar devagar. Naturalmente, 2 horas depois, tentou de novo. O motor pegou. Girou irregular por 30 segundos. Estabilizou. Helena sentiu o coração disparar. Deixou rodando. 1 minuto, 2, 5, estável. 10 minutos, ainda estável. Ela acelerou levemente. O motor respondeu, suave, controlado. Desligou. Esperou 10 minutos. Ligou novamente. Pegou de primeira. Helena fechou os olhos. Respirou fundo. Tinha conseguido, mas faltava o teste real. A subida. Nos dias seguintes, Helena testou o Opala em trajetos curtos. Estradas próximas, sempre de madrugada, sempre no frio. O motor respondia bem, mas ela notava algo. Em temperaturas abaixo de 0, ele ficava instável nos primeiros 5 minutos. Depois, estabilizava completamente. Era um padrão, previsível. Ela ajustou o carburador, regulou a mistura, testou novamente. Melhorou, mas não o suficiente. A serra exigiria mais. Altitude, pressão menor, ar rarefeito, subida contínua por 40 minutos. Helena sabia que o motor aguentaria. Mas e ela? A exposição pública crescia. Gente parava na oficina só para ver o Opala, fazer perguntas. Alguns torciam por ela, outros apostavam contra. Renato apareceu uma vez, apenas olhou, não disse nada. Foi embora, mas a mensagem estava clara. Ele estava observando. Faltavam 15 dias para o prazo. Helena decidiu fazer um teste completo, noturno, sozinha. Escolheu uma estrada secundária com inclinação similar à serra, menor, mas serviria. Saiu às 3 da manhã. Menos 4 graus, neblina densa. O Opala rodava bem, firme, controlado. Ela subiu devagar, testando marchas, resposta do motor. Tudo funcionava, até o quilômetro 7. O motor começou a falhar. Pequenas oscilações, quase imperceptíveis, mas estavam lá. Helena manteve a velocidade. As oscilações aumentaram. No quilômetro 8, o motor morreu. Ela parou. Tentou ligar. Nada. Tentou novamente. Nada. Desceu do carro, abriu o capô. Tudo aparentemente normal.
Mas algo tinha travado. De novo. Helena sentiu o pânico subir. Controlou, respirou, pegou a lanterna, examinou as válvulas. Estavam fechadas. Todas. Como se o sistema tivesse reiniciado. Ela não entendia. Tinha seguido tudo. Temperatura, sequência, tempo. O que tinha errado? Ficou ali, sozinha, no meio da estrada, sob frio cortante. E pela primeira vez desde que aceitara a aposta, duvidou. Talvez Renato estivesse certo. Talvez ninguém conseguisse mesmo. Helena rebocou o Opala de volta à oficina ao amanhecer, exausta, frustrada. Passou o dia inteiro desmontando o sistema novamente, verificando cada válvula, cada conector, cada milímetro de tubulação. Tudo estava perfeito, mas o motor travara mesmo assim. Ela não entendia. À noite, sentou no chão da oficina, olhou para o teto, pensou em desistir, não por orgulho, mas por lógica. 3 oficinas especializadas tinham falhado. Ela tinha ido mais longe que todas, tinha descoberto o segredo, tinha as provas. Talvez isso bastasse, talvez ela pudesse entregar os documentos para Clara e encerrar ali. Perderia a aposta, trabalharia 3 anos para Renato. Mas pelo menos a verdade sobre Eduardo viria à tona. Ela pegou o celular, quase ligou para Clara, quase, mas parou, olhou para o Opala. Eduardo não desistiu. Mesmo humilhado, isolado, doente, ele continuou. Construiu aquele motor, escondeu a verdade ali dentro e confiou que alguém a encontraria. Helena não podia desistir agora. Levantou, caminhou até o carro, abriu o capô e decidiu fazer diferente. Parou de seguir o método de Eduardo. Parou de tentar replicar. Decidiu entender. Pegou o caderno dele. Releu tudo, cada anotação, cada diagrama, mas dessa vez procurou o que não estava escrito. O pensamento por trás das escolhas. Eduardo projetava sistemas que se protegiam, que respondiam apenas quando respeitados. Mas por quê? Porque ele mesmo nunca fora respeitado. O motor era espelho, reflexo da experiência dele. Helena entendeu. As válvulas não travavam por falha, travavam por proteção, quando o sistema sentia pressão excessiva, mudança brusca, estresse. Exatamente o que acontecera na subida. Ela tinha acelerado, forçado, exigido demais do motor em pouco tempo, e ele se fechara, como Eduardo. Helena voltou aos diagramas, procurou sinais de limite de pressão, temperatura máxima de trabalho, taxa de variação tolerável. Encontrou notas pequenas, discretas. Variação máxima, 3 decmini. Acima disso, sistema reinicia. Ela calculou. Na subida, o motor tinha aquecido rápido demais. A temperatura interna subiu 6 graus em 2 minutos. O dobro do limite. O sistema reiniciou como proteção. Helena agora sabia o problema, mas como resolver? A serra exigiria esforço contínuo, 40 minutos de subida. O motor inevitavelmente aqueceria. A menos que... Ela voltou aos desenhos. Olhou para a galeria de arrefecimento, padrão, convencional, mas havia marcas de lápis apagadas, como se Eduardo tivesse desenhado algo e depois removido. Helena pegou a lupa, inclinou o papel contra a luz. Viu traços fantasmas. Um sistema auxiliar de arrefecimento, pequeno, discreto, nunca instalado, porque Eduardo morreu antes. Ela fotografou o desenho, ampliou, estudou. Era simples, elegante, usava a própria pressão do sistema pneumático para circular líquido de arrefecimento adicional, sem bomba extra, sem energia externa, autorregulado. Helena verificou o motor. Os pontos de conexão estavam lá, preparados, esperando. Eduardo tinha deixado tudo pronto. Faltava apenas alguém terminar. Helena passou 2 dias construindo o sistema auxiliar. Conseguiu tubos de cobre na ferragem, conectores de precisão numa loja em Lages, líquido de arrefecimento especial que suportasse temperaturas extremas. Trabalhou sozinha, sem pressa. Cada conexão precisa, cada solda perfeita.
Instalou seguindo o desenho de Eduardo. Conectou as válvulas pneumáticas. Testou a pressão. Funcionou. O sistema circulava líquido usando apenas a pressão gerada pelo próprio motor. Quanto mais o motor trabalhava, mais o sistema arrefecia. Autorregulado. Elegante. Exatamente como Eduardo pensava. Helena testou em bancada. Ligou o motor. Deixou rodar. Mediu a temperatura interna. Subia devagar. 3 graus em 5 minutos. Dentro do limite. Acelerou. Forçou. A temperatura subiu mais rápido, mas o sistema auxiliar compensou. Estabilizou. Ela manteve acelerado por 15 minutos. Temperatura constante. O motor não travou. Helena desligou. Respirou fundo. Tinha funcionado. Agora, faltava o teste real. Escolheu a mesma estrada. Madrugada. Menos 5 graus. Dessa vez levou ferramentas. Água extra. Manta térmica. Saiu devagar. Respeitando o motor. Deixando aquecer gradualmente. Começou a subida. Primeira marcha. Motor ronronando baixo. Firme. Passou do ponto onde tinha travado antes. Continuou. Segunda marcha. O motor respondia bem. Sem oscilações. Terceira marcha. A estrada ficava mais íngreme. Helena manteve o ritmo, sem pressa. 10 minutos de subida, motor estável. 15 minutos, temperatura controlada. 20 minutos. Helena começou a acreditar. 25 minutos. Chegou ao topo da estrada teste. O motor continuava rodando, suave, controlado. Ela parou, desligou. Esperou 5 minutos. Ligou novamente, pegou de primeira. Helena sorriu. Tinha conseguido. Desceu a serra devagar, testando freios, controle. Tudo funcionava. Voltou para a oficina ao amanhecer. Estacionou o Opala. Saiu. Olhou para ele. Eduardo tinha razão. O motor não precisava ser dominado. Precisava ser entendido. E ela tinha entendido. 10 dias para o prazo. Helena ligou para Clara. Está pronto. Tem certeza? Absoluta. Então é hora de avisar Renato. Helena hesitou. Avisar? Sim, a aposta exige testemunhas. Ele precisa estar lá. Advogados, documentação. É oficial. Quando? Você escolhe o dia. Helena pensou. Sábado, de manhã. 6 horas. Ah, por que tão cedo? Porque vai estar abaixo de 0, sem chance de contestação. Clara ficou em silêncio. Você tem coragem, Helena? Não é coragem. É necessidade. Desligou. Pegou o celular. Digitou a mensagem para Renato. Sábado, 6 horas. Serra do Corvo Branco. Leve testemunhas. Enviou. A resposta veio 2 minutos depois. Estarei lá. Helena guardou o celular. Faltavam 4 dias e tudo seria decidido. Sexta-feira à noite. Véspera do teste. Helena não conseguia dormir. Revisou o Opala pela 10ª vez. Tudo perfeito, mas a ansiedade corroía. Não era medo do motor falhar, era medo da exposição, de todos olhando, esperando, julgando. Ela sempre evitara holofotes. Trabalhava bem sozinha, na sombra, sem plateia. Amanhã seria diferente. Renato confirmara a presença, 2 advogados, um oficial de registro e Clara como testemunha de Helena. Além deles, a notícia se espalhara. Gente da cidade prometera aparecer, ver o desfecho. Helena sentou na oficina vazia. Olhou para o Opala sob luz fraca. Pensou em Eduardo, como ele teria se sentido antes de ser humilhado publicamente. O medo, a raiva, a solidão. Ela entendeu porque ele construíra aquele motor. Não era só vingança, era legado, prova de que existira, de que importara. Helena pegou o caderno dele, abriu na última página. Havia uma frase que não tinha visto antes, escrita com letra trêmula. Se você chegou até aqui, não desista agora. A verdade não precisa gritar, apenas permanecer. Ela fechou o caderno. Decidiu que não dormiria. Ficaria ali, com o carro, com Eduardo, até o amanhecer. Sábado, 5:30 da manhã, menos 6 graus, neblina fechada, visibilidade quase 0.
Helena dirigiu o Opala até a base da Serra do Corvo Branco. O motor ronronava baixo, firme. Chegou às 5h50. Já havia gente. Renato, SUV preta, 2 advogados ao lado, um homem com prancheta, oficial, Clara, sozinha, casaco grosso, olhos fixos em Helena. E outros, 10, 15 pessoas. Alguns Helena reconhecia, outros não. Ela estacionou, desceu. Renato se aproximou. Bom dia, Helena. Renato. Ele olhou para o Opala. Então acha que conseguiu? Não era pergunta, era constatação. Vamos descobrir, disse Helena. O oficial se aproximou com a prancheta. Preciso confirmar as condições. Temperatura abaixo de 0. Veículo original sem modificações estruturais. Subida completa, sem falhas mecânicas. Confirmado, disse Renato. Eu tenho uma ressalva, disse Helena. Todos olharam. O motor tinha um sistema auxiliar projetado, mas não instalado. Eu instalei seguindo o projeto original. Isso não é modificação, é conclusão. Renato franziu a testa. Que sistema? Arrefecimento auxiliar. Consta nos diagramas originais de Eduardo Falcão. O nome fez Renato hesitar. Apenas 1 segundo. Mas Helena viu. Não acredito que exista isso, disse ele. Está documentado, respondeu Clara, se aproximando. Eduardo deixou tudo registrado. Renato olhou para a cunhada, depois para o oficial. Isso invalida a aposta. Não, disse o oficial, verificando o contrato. A aposta especifica motor original sem adulteração. Se o sistema faz parte do projeto original, não é adulteração. Renato cerrou os dentes. Ótimo, então vamos ver se funciona. Helena voltou ao Opala. Entrou, ajustou os retrovisores, respirou fundo. O oficial bateu na janela. Vou no carro de apoio atrás. Qualquer problema, sinalize. Ela acenou, colocou a chave na ignição, girou. O motor pegou de primeira. Ronco baixo, firme. Helena engatou primeira. Soltou a embreagem devagar. O Opala começou a subir. Os primeiros 5 minutos foram tranquilos. Motor estável, temperatura sob controle. Helena passava pelas curvas com cuidado. A estrada era traiçoeira, gelo em pontos isolados, neblina densa. Mas o carro respondia bem. 10 minutos. A inclinação aumentou. Segunda marcha. Motor acelerando mais, temperatura subindo. Mas o sistema auxiliar trabalhava. Helena via pelo medidor improvisado, tudo dentro do limite. 15 minutos. Terceira marcha. O Opala ganhava altitude. O ar ficava mais rarefeito. Motor mantinha ritmo. 20 minutos. Helena olhou pelo retrovisor. Luzes do carro de apoio atrás. Testemunhas seguindo. Continuou. 25 minutos. Faltava metade. De repente, uma rajada de vento lateral. A neblina se deslocou. Temperatura caiu bruscamente. Helena sentiu o motor oscilar. Levemente, manteve o ritmo. Confiou no sistema. A oscilação parou. 30 minutos. Ela via o topo ao longe. Faltava pouco. 35 minutos. O motor começou a esquentar mais que o previsto. Algo que Helena não tinha considerado. A altitude, a pressão, a densidade do ar. Tudo diferente do teste. A temperatura subia. 4 graus em 3 minutos. Acima do limite. Helena sentiu o pânico bater. O sistema ia travar. E ela não sabia como impedir. Helena tinha segundos para decidir. Parar significava falhar. Continuar arriscava travar o motor. Olhou para o medidor. Temperatura subindo. 5 graus acima do limite. Pensou rápido. Eduardo projetara o sistema para se proteger, mas também para funcionar. Tinha que haver margem, tolerância. Helena reduziu levemente a aceleração. Não tanto que o carro perdesse força na subida, apenas o suficiente para dar alívio ao motor. A temperatura parou de subir. Estabilizou. Alta, mas estabilizou. Ela manteve o ritmo, confiou. 38 minutos.
O topo estava próximo, 100 metros. O motor oscilou de novo, mais forte. Helena segurou firme, não acelerou, não reduziu. Deixou o carro encontrar o próprio equilíbrio. E ele encontrou. 40 minutos. O Opala cruzou a linha final, topo da serra. Helena parou, desligou o motor. Silêncio. Depois, o carro de apoio chegou. Parou ao lado. O oficial desceu. Caminhou até a janela. Motor funcionou durante toda a subida? Funcionou. Temperatura abaixo de 0 na partida? -6 graus. Sem falhas? Nenhuma. O oficial anotou tudo. Olhou para Helena. Parabéns. Você venceu a aposta. Helena soltou o ar que não sabia estar prendendo. Desceu do carro. Renato desceu da SUV. Caminhou até ela. Parou a meio metro. Você teve sorte. Não foi sorte. Foi o quê, então? Paciência. Renato olhou para o Opala, depois para ela. O carro é seu. Vou transferir segunda-feira. Ele voltou para a SUV. Entrou. Mas antes de fechar a porta, olhou para Helena mais uma vez. Havia algo no olhar dele. Não era raiva. Era reconhecimento de que ela tinha feito o impossível. A SUV desceu a serra. Clara se aproximou. Abraçou Helena. Você conseguiu. Ainda não acabou. O quê? Helena abriu o capô do Opala. Apontou para o chassi. Agora vem a segunda parte. De volta à oficina, Helena mostrou os documentos a Clara. Tudo que Eduardo escondera. Clara chorou. Não de tristeza. De alívio. Finalmente. O que fazemos agora? Perguntou Helena. Denunciamos, oficialmente. Renato vai se defender. Vai, mas agora temos provas. Eduardo garantiu isso. Clara pegou o celular. Ligou para um advogado que confiava. Marcaram reunião para segunda-feira. Helena guardou os documentos. Olhou para o Opala. Tinha vencido a aposta. Ganhara o carro. Mas o mais importante ainda estava por vir. A verdade sobre Eduardo Falcão estava prestes a vir à tona. E nada que Renato fizesse mudaria isso. Segunda-feira, escritório do advogado em Lages. Helena e Clara apresentaram tudo. Contratos, e-mails, laudos, o caderno de Eduardo, fotos. O advogado, Dr. Meirelles, examinou cada documento. 60 anos, experiente, expressão séria. Isso é sólido, disse ele após 40 minutos. Muito sólido. Podemos processar? Perguntou Clara. Podem e devem, mas precisam estar preparadas. Preparadas para quê? Renato Falcão tem recursos, influência. Ele vai contestar cada vírgula, vai arrastar o processo, vai tentar desacreditar vocês publicamente. Helena olhou para Clara. Eu não me importo com a exposição, disse Clara. Não mais. E você? Dr. Meirelles olhou para Helena. Eu só quero que a verdade apareça. Então vamos em frente. Mas tem outra coisa. O quê? Vocês precisam de algo que Renato não possa contestar. Algo público, irrefutável. As provas não bastam? Bastam para a justiça, mas não para o tribunal da opinião pública. E Renato domina esse tribunal, Helena pensou. O que você sugere? Apresentação técnica, pública. Mostrem o motor, expliquem o sistema, provem que só Eduardo poderia ter projetado aquilo. Clara concordou. Onde? Câmara de Vereadores. Sessão aberta. Qualquer um pode solicitar e qualquer um pode assistir. Helena hesitou. Apresentação pública. Exatamente o que ela sempre evitara. Mas era necessário. Quando conseguimos agendar? Semana que vem, quinta-feira. Agende. A notícia se espalhou rápido. Helena Moraes, a mecânica que vencera a aposta, faria a apresentação pública sobre o Opala de Eduardo Falcão. Gente comentava, especulava. Renato não se pronunciou. Mas na quarta-feira, um dia antes da apresentação, ele apareceu na oficina, sozinho. Helena estava trabalhando quando ouviu a SUV parar. Saiu. Viu Renato descer. Ele caminhou até ela. Parou. Preciso falar com você. Sobre? Sobre quinta-feira. Não há nada para falar. Ah, sim. Renato olhou ao redor. Posso entrar?
Helena hesitou, depois acenou. Eles entraram. Renato olhou para o Opala. Passou a mão no capô. Esse carro foi do meu irmão. Eu sei. Você não sabe de tudo. Helena esperou. Eduardo era brilhante, continuou Renato. Muito mais que eu. Sempre foi. Nosso pai sabia disso. Todo mundo sabia. Ele parou. Respirou fundo. Eu tinha inveja. Sempre tive. Quando comecei meu negócio, pedi ajuda a ele. Me dava soluções, projetos. Eu usava, registrava em meu nome. Roubava. Renato não contestou. Sim, roubava. No início ele não sabia. Quando descobriu, tentou me confrontar. Eu neguei. Usei meus contatos para desacreditar ele. Por quê? Porque eu não podia perder. Renato olhou para Helena. Tudo que construí veio dele. Se a verdade aparecesse, eu perderia tudo. E vai perder. Eu sei. Ele tirou um envelope do bolso. Por isso vim aqui. Entregou para Helena. Ela abriu. Dentro, documentos. Confissão assinada. Reconhecendo tudo. Apropriação. Coação. Fraude. Helena olhou para ele. Por quê? Porque cansei. Renato se sentou num banco velho. Cansei de carregar isso. Cansei de olhar no espelho e ver um ladrão. Poderia ter feito isso antes. Eduardo ainda estaria vivo. Eu sei, e vou carregar isso pro resto da vida. Silêncio. O que quer em troca? Perguntou Helena. Nada. Apenas que quinta-feira você conte a verdade. Toda ela. Inclusive isso. Ele se levantou. Caminhou até a porta. Parou. Eduardo merecia melhor. Merecia ser lembrado pelo que realmente era. Saiu. Helena ficou sozinha, olhando para a confissão. Não sabia se acreditava no arrependimento de Renato, mas não importava. A verdade viria à tona de qualquer jeito. Quinta-feira, Câmara de Vereadores lotada. Helena nunca vira tanta gente reunida por causa dela. Empresários, mecânicos, jornalistas, curiosos, mais de 200 pessoas. Clara estava na primeira fileira. Meirelles ao lado, doutor. Renato também estava lá, nos fundos, sozinho. Helena subiu ao púlpito, respirou fundo. O presidente da Câmara deu a palavra. A senhora tem 30 minutos. Helena acenou, conectou o notebook ao projetor. Meu nome é Helena Moraes, sou mecânica, e nos últimos 30 dias trabalhei no Opala 1976, que pertenceu a Eduardo Falcão. Silêncio absoluto. Eduardo era engenheiro, especialista em sistemas pneumáticos complexos. Ele projetou esse motor não apenas para funcionar, mas para guardar a verdade. Helena mostrou os diagramas, explicou as microválvulas, o sistema de travamento térmico, a lógica por trás de cada componente. Esse nível de precisão, essa elegância, só Eduardo era capaz. Mostrou os projetos originais, depois os projetos registrados em nome de outras empresas, lado a lado, idênticos. Eduardo foi acusado de roubar o próprio trabalho e destruído por isso. A plateia murmurou. Helena mostrou os e-mails, as conversas, as tentativas de Eduardo provar sua autoria. Ele tentou se defender. Ninguém acreditou. Mostrou fotos, Eduardo isolado, doente, sozinho. Ele morreu achando que a verdade tinha morrido com ele. Mas não morreu. Helena apontou para o Opala estacionado em frente à câmara. Ele a escondeu ali e esperou que alguém a encontrasse. Mostrou o caderno. Leu trechos. A voz firme, clara. A plateia estava em silêncio. Tudo o que mostrei está documentado, autenticado, irrefutável. Helena olhou para Renato. E há mais uma coisa. Pegou o envelope que Renato dera. Renato Falcão me entregou isso ontem. É uma confissão, assinada, reconhecendo tudo. Mais murmúrios. Helena não leu a confissão, apenas entregou para o presidente da Câmara. Eduardo Falcão não era ladrão, era gênio, e merece ser lembrado assim. Desceu do púlpito. Aplausos. Começaram devagar, depois cresceram. Tomaram a sala inteira. Helena olhou para Clara. Ela chorava. Olhou para Renato.
Ele estava de pé, imóvel, olhando para frente. Depois, saiu. Nos dias seguintes tudo mudou. A história virou notícia. Regional, depois nacional. Mecânica expõe fraude industrial ao consertar carro de engenheiro morto. Renato foi afastado das empresas. Investigação criminal aberta. Processo cível em andamento. As provas eram irrefutáveis. Helena evitou entrevistas. Manteve-se discreta. Voltou à oficina, ao trabalho silencioso. Mas algo tinha mudado nela. Não tinha mais medo da exposição. Apenas não precisava dela. Clara a procurou numa tarde fria. Preciso falar com você. Elas se sentaram na oficina. Recebi a indenização, disse Clara. Pelo dano moral, pela apropriação. É muito dinheiro. Helena esperou. Quero usar para criar algo, em nome de Eduardo. O quê? Uma escola de formação técnica, mecânica, engenharia, para o povo de Urubici, gratuita. Helena sentiu algo apertar no peito. É uma ótima ideia. E quero que você seja a diretora técnica. Helena piscou. Eu? Sim. Você entende o que Eduardo valorizava. Paciência, método, respeito. Preciso de alguém assim. Eu não sou professora. Não precisa ser. Precisa ensinar do jeito que sabe. Do jeito que Eduardo ensinaria. Helena olhou para Clara. Posso pensar? Claro, mas pense rápido. Quero inaugurar em 6 meses. Clara saiu. Helena ficou sozinha. Olhou para o Opala. Ainda na oficina. Ainda dela. Tinha vencido a aposta. Descoberto a verdade. Feito justiça. Mas o legado de Eduardo não estava só nas provas. Estava no que elas fariam com elas. Helena levou 3 dias para decidir. Na manhã do 4º dia, ligou para Clara. Eu aceito. Clara suspirou aliviada. Tem certeza? Tenho, mas com uma condição. Qual? A escola ensina do jeito certo, sem atalho, sem pressa, com respeito ao processo. Como Eduardo faria. Exatamente. Então está decidido. Elas marcaram reunião. Começaram a planejar. Local, estrutura, equipamentos. Clara tinha visão. Helena tinha método. 6 meses depois, o Instituto Eduardo Falcão de Formação Técnica abriu as portas. Prédio simples, 2 galpões, oficinas equipadas, ferramentas de qualidade, biblioteca técnica, vagas gratuitas, 30 alunos na primeira turma, jovens de Urubici e região. Helena conduziu a primeira aula, não falou de teoria, não deu apostila, mostrou um motor, velho, travado. Esse motor não funciona há 5 anos. 3 pessoas tentaram consertar. Todas desistiram. Os alunos olharam. Vocês vão consertar, mas não sozinhos, juntos e não com pressa. Com paciência. Ela distribuiu ferramentas. Ensinou a observar antes de desmontar, a medir antes de concluir, a entender antes de consertar. Levaram 2 meses, mas conseguiram. No dia que o motor pegou pela primeira vez, os alunos comemoraram. Helena apenas sorriu. Eles tinham aprendido, não a consertar motores, mas a pensar como Eduardo. 1 ano depois da aposta. Helena estava na oficina do instituto quando Clara apareceu. Preciso mostrar algo para você. Foram até a entrada principal. Havia uma placa nova, bronze, polida. Instituto Eduardo Falcão de Formação Técnica, fundado em memória de Eduardo Falcão, engenheiro. Inventor, professor, a verdade não precisa gritar, apenas permanecer. Helena sentiu os olhos arderem. É perfeito. Tem mais uma coisa, disse Clara. Ela apontou para o estacionamento. O Opala estava lá, estacionado. Impecável. Achei que deveria ficar aqui, disse Clara, como símbolo. Não é símbolo, disse Helena. É legado. Clara concordou. Eduardo ficaria orgulhoso. Ficaria. Elas ficaram em silêncio, olhando para o carro, para o prédio, para os alunos entrando e saindo.
Tudo que Eduardo não conseguira em vida estava acontecendo agora. Seu nome limpo, seu trabalho reconhecido, seu conhecimento sendo passado adiante. Helena olhou para o céu. Tarde clara, sem neblina, raro em Urubici. Obrigada, Eduardo. E sentiu de alguma forma que ele ouvia. 3 anos depois. Helena estacionou o Opala em frente ao instituto, como fazia todo dia. O carro rodava perfeitamente. Ela o mantinha impecável. Não por vaidade, por respeito. Desceu. Olhou para o prédio. Agora havia 3 galpões. 100 alunos por semestre. Lista de espera com 200 nomes. A história do instituto se espalhara. Empresas vinham buscar formandos. Universidades ofereciam parcerias. Mas Helena mantinha os princípios. Gratuito, rigoroso. Paciente. Entrou, passou pelos corredores, cumprimentou alunos, professores, chegou na sala principal. Clara estava lá, agora diretora administrativa, cabelo mais grisalho, sorriso mais frequente. Bom dia, Helena. Bom dia. Tem alguém querendo falar com você. Quem? Clara apontou para a janela. Lá fora, um homem esperava, 50 e poucos anos, cabelo ralo, roupas simples. Renato. Helena hesitou. Quer que eu peça para ele ir embora? Perguntou Clara. Não, eu falo com ele. Renato estava ao lado do Opala, mão no capô, olhos distantes. Oi, Helena. Renato. Silêncio. Vim pedir desculpas, disse ele. Já pediu, há 3 anos. Eu sei, mas precisava ver. Ver o que você e Clara construíram. Helena cruzou os braços. E o que achou? Que Eduardo teria amado. Renato olhou para o carro. Eu perdi tudo, sabe? Empresas, nome, respeito. Ele respirou fundo. Mas mereço. Tudo que fiz, mereci perder. Helena não discordou. Hoje trabalho, ganho consultor técnico. Simples. Ele olhou para ela. Mas durmo melhor. Por quê? Porque a verdade apareceu. E ela não me destruiu. Apenas me mostrou quem eu realmente era. Helena observou. Renato parecia diferente, menor, mas mais leve. O que você quer, Renato? Nada, só queria que você soubesse que o que vocês fizeram aqui importa, que Eduardo importou. Ele virou para sair. Renato. Ele parou. Eduardo te perdoaria, disse Helena. Renato fechou os olhos. Eu sei, mas eu ainda não me perdoei. Saiu. Helena ficou parada, olhando ele se afastar. Depois voltou para o instituto. Final da tarde. Helena subiu ao telhado do galpão principal. Gostava dali. Via Urubici inteira, a serra, a neblina, o frio que moldava tudo. Clara subiu também. Sentou ao lado. Cansada? Não. Satisfeita. Clara sorriu. Eduardo ficaria orgulhoso de você. De nós. Sim, de nós. Elas ficaram em silêncio, observando a cidade acordar sob a névoa. Sabe o que mais me impressiona? Disse Clara. O quê? Que tudo começou com uma aposta absurda, um carro impossível e uma mecânica teimosa. Helena riu. Teimosa não, curiosa. Teimosa, insistiu Clara. E graças a isso Eduardo não foi esquecido. Helena olhou para o Opala lá embaixo, brilhando sob luz fraca. Ele nunca seria esquecido. A verdade sempre encontra caminho. Às vezes precisa de ajuda. Às vezes... O sol começou a descer. A neblina subiu. Helena desceu do telhado. Voltou à oficina. Tinha trabalho. Sempre tinha. Mas agora não era só dela. Era de Eduardo, de Clara, dos alunos, de todos que acreditavam que conhecimento não se rouba, se compartilha. E legado não se perde, se multiplica. Helena ligou a luz da oficina, pegou uma chave de boca e continuou. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Histórias assim precisam ser compartilhadas. Porque a verdade, como Eduardo sempre soube, não precisa gritar, apenas permanecer.